Rogério, vamos começar brindando aqui. Vamos. Com esse vinho do Marichal. Saúde. Saúde a você, obrigado por aceitar meu convite. Rogério, a minha proposta hoje, que eu gostei que você aceitou, bom, só para lembrar, nós estamos aqui na Enoteca San Vincent, da Lise e do Ramatiz. Você, se precisar ter um programa charmoso, a preço justo, só com vinho orgânico e biodinâmico, e o atendimento dos donos, não tem erro. E ó, tem noite com jazz, tem noite com tango, tem noite com flamenco, é bárbaro. Bom, Rogério, a minha ideia era discutir com você dois temas, que os custos, porque de um lado, vou primeiro fazer um preâmbulo. Todo mundo que eu conheço fala, ninguém me liga para pedir uma indicação de um vinho de R$150. Nunca Sempre aconteceu na minha vida. Todo mundo quer um vinho de R$50, de R$30. Qual é a pichincha? Tá certo? E todo mundo que chega do exterior fala para mim, poxa, mas eu tomei cada vinho lá, meu, é muito barato. Então, eu acho que o importador está levando uma fama um pouco injusta, porque o brasileiro sabe que o governo no Brasil é guloso e sabe também que o ponto de venda também é guloso, mas ele acha que o grande guloso na história é o importador. E eu tenho tido discussões sobre isso, eu queria fazer com você uma discussão dividida em duas. Uma são os custos, que ninguém se dá conta dos custos que você tem desde que você descobre um vinho lá na Europa e resolve trazer para cá até esse vinho estar disponível para um consumidor. Sim. E depois nós vamos falar da ponta final, que é onde eu acho que está a coisa mais abusiva, que são restaurantes, supermercados, lojas, isso na segunda parte. Sim. Então, vamos começar falando, vamos pegar um exemplo de um vinho que você traga da Itália, que você traz ótimas coisas da Itália, por exemplo. Um vinho que lá você está, de repente, saindo de lá por 2, 3 euros e de repente chega aqui, está 30 vezes mais, 20 vezes mais. Né? Como é que é esse caminho? O que você gasta que as pessoas não sabem? Por exemplo, você gastou a viagem para ir para lá. É um custo. Esse é o mais barato. É o mais gostoso do custo. É o mais gostoso e o mais barato, né? Esse é o mais fácil, esse é o mais prazeroso. O que vem depois que é o mais complicado. É que é o complicado, né? Isso é verdade. Mas você chegou lá no Zaccagnini, por exemplo, que é um produtor que eu adoro. E aí você... As coisas começam a acontecer, na verdade, quando você fala assim, pega uma verba do produtor. É até injusto, porque o produtor hoje ele tem custos assim excepcionais. A maioria dos produtores, quando você importa um vinho, o custo dele, né, é um custo sempre muito bom. Que nem você falou, eu acabei de voltar da Itália e tive a oportunidade de beber bons vinhos e ver o mercado da Itália e percebi que tem vinhos com excelente qualidade e o preço muito, muito inferior ao Brasil, né? O Brasil começa toda a carga tributária quando você tem os custos primeiro, quando sai da bodega, que vai para o porto e chega num determinado porto no Brasil, mas quando você nacionaliza esse vinho, você tem um custo aí aproximadamente de 90% na média. Alguns vinhos, os espumantes têm um imposto maior, o vinho tem um imposto um pouco menor, mas na média um vinho é de 90%. 10 lá, aqui você já... Porto vai custar 19. E aí você depois tem os custos de frete para trazer até o teu depósito. Mas você teve esse custo lá também, né? Porque você teve o custo para retirar teve o custo na vinícola. Antes, retira da vinícola, você leva para o porto. Consolidar uma carga que às vezes demora tempo. Normalmente a gente traz de um produtor que já traz um volume que melhora que não o custo, precisa... não precisa consolidar com outros produtores. Na França, a gente hoje acaba consolidando um pouco mais, que demora mais tempo, dá mais trabalho. E o prazo de pagamento também começa a correr a partir do momento que já saiu da vinícola. Você comprou lá e falou, ô Zaccagnini, me manda então 1000 caixas. Ele deu um prazo para você, um exemplo, 60 dias. Tá. Saiu da porta dele, o prazo já começa a correr. Já está correndo. Então, demora para você consolidar, demora o embarque, até tem chegar seguro, no Brasil, eventualmente. seguro, todas essas despesas normais, né? Seguro, despachante e etc. Mas assim, a conta total falando de tudo isso seria com o frete de você embarcar, com os impostos
nacionais, mais ou menos no porto, por exemplo, do Espírito Santo. Nós trazemos pelo Espírito Santo, a Europa e a África do Sul. 90%, se for um espumante, 120%. Então um vinho que custa 10 vai custar 20, arredondando. Aí você tem, quando traz para São Paulo, você tem a famosa substituição tributária para o Estado de São Paulo. Que isso, quando você faz um crédito de ICMS e você paga o ICMS de São Paulo, você acaba recolhendo entre crédito e débito mais 31%. Então o vinho já ficou 10, 20 entrou, já vai virar 26 e alguns centavos. Porque 31 sobre os 20. Exato. É uma coisa em cima da outra. E soma o frete também. O frete, você paga ICMS sobre o frete. Que é o custo total que entra no Estado de São Paulo e você acaba tendo esses custos. Sem falar do selo, que agora tem o selo também. Então você tem, quando chega, você tem que tirar das caixas, colocar a caixa, enfim, o selo já foi falado muito, mas tem mais um custo aí de R$1 por garrafa. Quando entra no teu depósito, você tem um período para vender. Quando você traz uma determinada mercadoria, você pode demorar 2 meses, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. Vou dar exemplo, Sassicaia. Sassicaia, nós pagamos Sassicaia no mês de junho. Ele embarca em setembro. Chega aqui final de outubro. Esse vinho já foi pago lá atrás. Aí recolhe todos os impostos, coloca no teu depósito e você mantém esse produto praticamente o ano inteiro, vendendo gradativamente, e o volume é uma vez só que ele vende para você, então você tem que aproveitar aquela oportunidade, que é um allocation, e você trabalha o ano inteiro com esse produto. Então, normalmente a conta que você faz é de 1 ano entre o desencaixe um produto como o Sassicaia é 1 ano. O fluxo de caixa é 1 ano. É 1 ano? Que você compra, e você faz uma conta de depreciação desse dinheiro para pôr... você tem que fazer. É o custo Brasil senão do você dinheiro. Quebra. Exato, é o custo Brasil. Então, o custo hoje baixo aí, quando você tem boas negociações, é 1,2, 1,3. Então, você tem custo de estoque. Aí, quando você tem todos esses custos aí diretos, no vinho. Depois você vende para o mercado. Para vender hoje para o mercado, você tem que trabalhar com os descontos. Hoje existe alguns restaurantes, algumas lojas que já se conscientizaram que tem que trabalhar com o preço do vinho mais acessível e trabalham com o preço do produtor. Tem lojas que você tem a oportunidade de escolher o vinho e degustar no próprio restaurante com o preço de gôndola. E tudo isso vem ajudando a crescer. E tem também os restaurantes que colocam... Não, mas isso nós vamos falar na segunda parte. Eu acho que ainda tem um monte de custos que você não falou. Tem muitos. Por exemplo, vou falar de custo. Para você vender... Vai precisar de uns 10 programas aí para falar todos os custos. Não, mas veja bem, para você vender, você tem que ter uma estrutura de venda. Essa estrutura tem custo. Tem que ter, exato. Você tem que manter vendedores que recebem salário fixo e comissão. Você hoje precisa o quê? Primeiro que hoje o mercado é carente de bons vendedores de vinho. Porque um vendedor de vinho para o canal restaurante, ele tem que ter um lado técnico, porque fala com sommelier, fala com pessoas que entendem de vinho, que viajam o mundo todo aí. Então você precisa de um vendedor técnico. Esse vendedor técnico, ele é um pouco mais caro. Então você tem que ter um salário fixo, você tem que ter a comissão, você tem o combustível, você tem o vale alimentação, você tem todos os custos de impostos, né? Um funcionário hoje, se ele ganha 1.000, ele vai ficar 1.800. Aí, se somando tudo, um funcionário que hoje ganha 10... O governo trata o funcionário igual vira vinho. 20, vira 22. E dá outro para mim. Exato. Então, assim, se quer um funcionário, dá um para mim. Exato. É mais do que um. Né? É mais do que um. Se fosse um só, a gente tem mais do que um. Então, você tem todos esses impostos. Ah, não, mas dá um jeitinho aí, trabalha para pagar por fora. Não adianta, não tem mais isso, entendeu? Ou você faz tudo certinho hoje, como manda a lei, ou amanhã você vai ter problema, né? Com justiça trabalhista e etc. Então, assim, para você trabalhar bem, você tem custos muito altos. Você acha que acaba em percentual? Eu sei que isso varia de tamanho de importador para tamanho de importador. Claro. Mas hoje, no tamanho que está a Ravan, você está com quantas 1.000 caixas ano hoje, Rogério? Didu, esse ano eu acredito que nós vamos vender aproximadamente
1.800.000 garrafas. 1.800.000 garrafas. Mais ou menos aí umas 150 mil caixas. 150 mil caixas. É. Você acha que para 150 mil caixas você tem um peso administrativo de que proporção? Uns 30%? Hoje nós temos 50 funcionários. Né? 50 funcionários? 50 funcionários. Então você tem internamente o back-office, né? Administração, faturamento, contas a pagar, contas a receber. Você tem departamento de marketing, você tem assistente, você tem sommelier, você tem gerentes, tem eu e o Alberto, que somos diretores, né? Eu cuido da área comercial, o Alberto da área financeira. E aí você tem toda a equipe, você tem promotor de vendas, você tem carro de merchandising. Abre o vinho na entrevista? Abre o vinho na entrevista, faz... Não me venha cobrar o vinho, não, você é meu amigo. Você é meu, os meus amigos, tudo é mais fácil, né? Como diz um amigo meu que é da polícia, ele fala assim, ó, para os amigos a lei, para os que não são amigos, o rigor da lei. O rigor da lei. Então é mais ou menos assim. Agora... Mas você acha que na tua estrutura do que você fatura, chega a uns 30%? Empresa grande que eu trabalhei, normalmente o custo administrativo era de uns 30%. De 30% a 40% do faturamento. Que é uma coisa... Só funcionários, você diz? Não, é menos. Hoje é menos porque a gente tem funcionário e estrutura. Você tem aluguel, você tem depósito, você tem o caminhão para entregar, essa coisa toda. Olha, essa conta hoje representa mais ou menos, no nosso caso, mais ou menos uns 30%. Uns 30%. Mas a empresa, para ser saudável, depende muito do ponto de equilíbrio, né? Do custo fixo. Sem dúvida. Né? Porque você fala, armazenagem. Hoje, para você armazenar um pallet, se ele for refrigerado, você paga R$60 por posição. Posição pode ter o pallet cheio, pode ter o pallet metade, tá o espaço ou pode ter uma cheio. caixa. Exatamente. Então, assim, você paga para um vinho que precisa estar melhor acondicionado, você paga R$60 por pallet. Um vinho mais simples, que é de giro, que entra no estoque e entra no estoque e sai, esses vinhos mais baratos, você paga R$35. Então, assim, você tem custo de armazenamento, que pesa muito, você tem custo do selo, que representa muito, você tem o custo do dinheiro, porque você compra à vista, na grande maioria dos vinhos mais sofisticados, mais difíceis de comprar, você compra, paga, porque ele tem uma demanda brutal, então ele vende à vista para todo mundo. No caso de Sassicaia é um exemplo, no caso de Conchitor, o Vinamaipo que nós temos, então assim, eu tenho um prazo melhor. Mas você tem esse custo também do dinheiro no tempo, né? Porque eu vendo esse vinho, eu dou prazo, né? Dou prazo para o restaurante, dou prazo para o supermercado, dou prazo, cartão de crédito. Você tem aí um prazo médio no mínimo de 60. Então você compra 60 dias para estar no seu estoque. Aí depois você tem um prazo médio de 60. E você tem um prazo médio de estoque de 180 dias. Se você somar 60, 120, mais 180, são 300 dias. O fluxo de caixa para o negócio do vinho é extremamente pesado. Se nós estivéssemos na Europa, o custo era desse tamanho, mas no Brasil, você sabe, né? Se você precisa de dinheiro do banco... Tá brincando. É uma coisa, se você aplica é outra, né? Tá vendo, gente, por que na Europa o vinho é mais barato? Esse é um dos pontos. Bom, o nosso tempo já estourou, vou ter que fazer mais um programa. Você tem mais 15 minutos? Tenho, com certeza. Ainda tem vinho aqui, não precisa nem abrir outra, viu? Não fica preocupado. Vamos tomar o Marechal, meu amigo Juan Andrés. O seu amigo Juan Andrés e meu amigo também. Gente, então em tese é isso aí, um vinho de lá, um vinho de 10 vira 50 aqui só para pagar governo, os custos todos dessa operação e uma margem de lucro, porque ninguém trabalha de graça, e uma parte de desconto que é dado para o distribuidor, que é o tema do nosso próximo programa. É aí que vai pegar fogo, hein? Se você está interessado, sintonize a semana que vem, vem assistir o Celebre e nós vamos ter continuidade nessa conversa. Rogério, obrigado aí, atenção, tua sinceridade. Gente, é o que eu digo sempre, nós podemos até ficar sem beber. Beber mal, jamais, hein?